Sobrenatural, capítulo 46. Anjo fotografado em Houston, ano de 1950. Finalmente William Branham se sentiu forte o suficiente para ter campanhas mais prolongadas. Então, em janeiro de 1950, seus administradores o agendaram para 17 noites consecutivas em Houston, Texas. Eles começaram as reuniões no saguão de música, o qual acomodava somente 4.000 pessoas. Na primeira noite era aparente que este pequeno edifício não suportaria a massa de pessoas que queriam comparecer. Na segunda noite, eles mudaram as reuniões para o Coliseu Sam Houston, e agora todos podiam ter assentos. Compareceu uma média de 8.000 pessoas todas as noites, até as 2 últimas noites da campanha, quando alguns anúncios inesperados de repente encheram o edifício até sua capacidade total. Embora muitos ministros cristãos da cidade contribuíssem para fazer estas reuniões um sucesso, outros ministros recusaram seu apoio. Um ministro foi tão longe, lançando veementes ataques públicos contra a campanha Branham. Recém-saído do Seminário Batista, o reverendo Bester era agora o pastor de uma grande igreja em Houston. Contra seu estrito aviso, alguns membros de sua igreja compareceram aos cultos Branham. Isto deixou o Dr. Best furioso. Ele colocou um grande anúncio no Jornal da Manhã, viciosamente criticando cura divina em geral e William Branham em particular. Fred Ballard trouxe a crônica Houston ao quarto de Bill, no Hotel Rice. Irmão Branham, olhe para isto. Há um ministro na cidade, um tal de Dr. Best, que está te desafiando para um debate sobre cura divina. Ouça o que ele escreveu. William Branham é um religioso fanático e um impostor. Ele deveria ser tirado da cidade e eu deveria ser este a tirá-lo. Irmão Branham, se eu fosse você, eu aceitaria este desafio e ensinaria aquele jovem inteligente uma coisa ou duas sobre a palavra de Deus. Irmão Ballard, eu não quero argumentar com ninguém. Deus me enviou para orar pelos enfermos. Há milhares que crerão nisto. Por que argumentar com alguém agitador que não crê? Deixe-o em paz. Jesus disse que haveria homens como ele, cegos guiando cegos. Quando seu desafio passou desapercebido, no dia seguinte o Dr. Best pagou por um outro anúncio, este mais severo do que o primeiro. Fred Ballard pisou forte até o quarto de Bill, jogando o jornal sobre a cama e dizendo: você não vai acreditar no que o ministro disse sobre você hoje. O que ele disse desta vez? Ballard achatou o jornal e leu. William Branham tem medo da verdade. Ele tem medo de examinar sua doutrina de cura divina pela luz da palavra de Deus. Quando o verdadeiro evangelho é colocado diante dele, ele se envergonha em debater o tema porque isto exporia seus erros. Ele está contente em enganar o pobre iletrado com sua mistura engenhosa de psicologia e superstição. Ballard jogou o jornal de volta na cama. Irmão Branham, não deixe-o desagradar a palavra de Deus desta forma. Aceite seu desafio. Irmão Ballard, disse Billy ainda calmo, há cerca de 9.000 pessoas vindo às reuniões todas as noites e cerca de 7.000 deles querem oração.
Eu tenho somente poucos dias para ficar aqui em Houston. Por que perder tempo com este ranzinza quando não podemos estar orando pelo enfermo e necessitado? Mas, irmão Branham, todas aquelas pessoas que estão vindo às reuniões deveriam saber que é a verdade. Alguns deles estão começando a desejar saber se nós sabemos do que nós estamos falando. A unção do Espírito está sobre mim, irmão Boward. Eu não tenho tempo para aborrecimentos. Então deixe-me aceitar seu desafio. Olhando a este soldado do Evangelho de 73 anos de idade, Bill pensou acerca de uma escritura que ele tinha lido onde Caleb perguntou a Josué sobre o privilégio de atacar os gigantes, dizendo: Eu tenho 85 anos de idade hoje, estou apenas tão forte hoje como eu estava quando Moisés me enviou para espiar a terra de Canaã, há 45 anos atrás. Bill disse: Irmão Boward, eu admiro o seu zelo. Ele deixou suas palavras se perderem, não sabendo se dizia sim ou não. Sentindo esta indecisão, Boward pressionou sua causa. Aquele homem não tem uma escritura para se basear. Deixe-me provar isto. Não apenas para ele, mas para todas aquelas pessoas que estão tentando ter fé suficiente para serem curadas. Está bem, irmão Boward, se você quer fazer isto, e você deve prometer-me que você não vai causar um rebuliço. Fred Boward radiou com gozo. Eu te prometo que não argumentarei. Eu apenas darei a ele o Evangelho. Cheio de entusiasmo, Boward deixou o quarto para falar aos repórteres que estavam esperando escada abaixo. A edição seguinte da crônica imprimiu uma história sobre um debate que se aproximava sob a fantástica manchete: Eclesiástico sob fogo. Prontamente a imprensa associada telegrafou este artigo a outros jornais nos arredores. Milhares de pessoas vieram a Houston para verem pessoalmente este estrondo. Às 6 horas da tarde do debate, quase todos os 30 mil assentos do Coliseu de San Houston estavam ocupados. A princípio, o próprio Bill não tinha intenções de ir ouvir o debate. O pensamento de ouvir enquanto dois homens argumentavam sobre cura divina simplesmente não o atraía. Como ele via isto, a palavra de Deus deveria ser vivida, não debatida. Mas à medida em que o tempo se aproximava, ele sentiu uma estranha inclinação para ir de qualquer maneira. Meda o acompanhou, juntamente com seu irmão Howard e 2 policiais. Quando eles chegaram ao Coliseu, os únicos assentos restantes eram acima da terceira galeria. Com o colarinho de seu casaco erguido e seu chapéu puxado para baixo, Bill subiu as escadas para a seção 30 e se assentou. Ninguém o reconheceu. Fred Boward, que nunca tinha antes participado de um debate em público, veio com uma longa lista de escrituras, pensando que os dois simplesmente iriam para lá e para cá, discutindo os versículos da Bíblia e conceitos. Mas o Dr. Best tinha aprendido seu estilo de debate no seminário. Ele insistiu que o reverendo Boward tomasse a primeira meia hora para apresentar seu caso, então ele tomaria a segunda meia hora para expor seu ponto de vista. Se fosse para haver alguma discussão, isto viria no final. Com confiança enraizada de anos de oração e estudo, Fred Boward, com largos passos, subiu a plataforma. Dr. Best, eu sinto muito que tenhamos que debater a palavra de Deus desta maneira, mas você fez uma afirmação no jornal de que o irmão Branham é um impostor e que não há tal coisa como cura divina.
Agora, o tema sob discussão esta noite não é o dom de discernimento do irmão Branham. Os dons de Deus serão provados por si mesmos. O tópico da discussão é se cura divina é ensinada na Bíblia. Ballward juntou suas notas. Eu tenho várias centenas de escrituras aqui, as quais provam que a atitude presente de Cristo em relação ao enfermo é a mesma hoje como isto sempre foi. Se você puder tomar qualquer um destes versículos e contestar tese pelo resto da Bíblia, então nós não vamos mais discutir sobre isto. Eu admitirei derrota e sairei da plataforma. Aqui Ballward ofereceu uma cópia destas referências escriturais para seu oponente. O Dr. Best recusou tocar nisto, dizendo: eu cuidarei disto quando eu subir ali. Você vá adiante com o que quer que seja que dirás. Então, Sr. Best, eu te farei uma pergunta, e se você me responder sim ou não, eu estarei satisfeito. Era o nome redentivo de Jeová aplicado a Jesus. Sim ou não? O Dr. Best nem se moveu. Ballward continuou: como você é um estudante, Dr. Best, eu sei que você está familiarizado com 7 nomes compostos de Jeová, os quais estão espalhados ao longo do Velho Testamento. Entretanto, eu rapidamente os revisarei por causa da audiência. Nas páginas 6 e 7 de minha Bíblia, de referência Scofield, o Dr. Scofield diz aqui no rodapé: Jeová é distintamente o nome redentivo de deidade e significa o existente de si mesmo, aquele que se revela. Em seu relacionamento redentivo com o homem, Jeová tem 7 nomes compostos, os quais o revela, suprindo toda necessidade do homem pelo seu estado perdido. O Sr. Scofield lista estes 7 nomes compostos. Jeová Jireh, o Senhor proverá para si um sacrifício. Gênesis 22:14. Jeová Rafa, o Senhor nosso curador. Êxodo 15:26. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Êxodo 17:15. Quarto, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Juízes 6, verso 24. Quinto, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, verso 1. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, verso 6. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Ezequiel 48, verso 35. Novamente eu colocarei minha pergunta a você, Dr. Best. Era o nome redentivo de Jeová aplicado a Jesus? O Dr. Best mudou de posição em seu assento, mas não respondeu. Ora, Sr. Best, eu estou surpreso por você não responder. Este é um dos mais fracos argumentos que eu tenho. Poderia isto te fazer perceber meu ponto? Se o nome de Jeová Jireh aplica-se a Jesus, e todo cristão concordará que sim, então o nome de Jeová Rafa deve também ser aplicado, se Jesus é o sacrifício provido por Deus para nos salvar dos nossos pecados. Então ele também deve ser nosso curador. O que você diz a isto, Sr. Best? Eu tomarei conta disto quando eu subir aí. Apenas use seu tempo. Então, pelos próximos 20 minutos, o reverendo Ballward tocou em tantas escrituras sobre cura quanto o tempo permitia, explicando e tecendo-as juntamente
em uma convincente tapeçaria de verdade. Ele tocou em tantos versículos como: Eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, e sara todas as tuas enfermidades, Salmo 103, versículo 3. Trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, versículos 16 e 17. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9, 35. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogava-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste. E todos que tocavam saravam. Marcos 6, 56. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Lucas 6, 19. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. O reverendo Boards repetia esta escritura, dando ênfase que isto era o tema em todas as campanhas de William Branham. O que Jesus Cristo foi no passado, ele é hoje e será por toda a eternidade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2, verso 24. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, verso 17 e 18. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5, 15. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Quando sua meia hora se esgotou, o reverendo Boward tinha coberto somente uma fração das escrituras que ele tinha anotado. Mas a audiência tinha a ideia: Jesus Cristo Salvador é também Jesus Cristo Curador. Agora, era a vez do Dr. Bester desafiar esta crença. O Dr. Bester começou com 1 Coríntios 15. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O Dr. Bester argumentou que Deus não está interessado em curar os corpos de seu povo, somente a salvação de suas almas. Por outro lado, cristãos nunca deveriam morrer de coisa alguma, exceto de idade avançada, porque Deus os curaria toda vez que eles ficassem enfermos. Já que os cristãos ficam doentes e morrem, como qualquer outro, onde está o poder curador de Deus? Verdade.
Jesus curou quando ele esteve na terra, mas isto foi somente para seu dia, para provar que ele era o Filho de Deus. Hoje a cura não é mais necessária como uma prova, porque nós temos isto escrito no Novo Testamento. A esta altura, sua meia hora acabou e era aparente que seus argumentos não tinham balançado a audiência. Isto deixou o Dr. Best nervoso. Somente tolos, santos, roladores creem em cura divina. Ele gritou. Nem um verdadeiro batista creria em tal coisa como esta. Fred Boward foi ao segundo microfone. Apenas um momento, Sr. Best. Eu quero perguntar a esta audiência. Quantos batistas aqui podem provar por afirmações médicas que você tem sido curado nestas reuniões em Houston? Você, por favor, se colocaria de pé? 300 pessoas se levantaram. Isto não prova nada, o Dr. Best falou de modo irado. As pessoas podem testificar a qualquer coisa, Boward diz calmamente. A palavra diz que isto é a verdade, e agora aqui está a evidência disto nas pessoas. Como você pode continuar negando isto? Enfurecido, o Dr. Best gritou. Traga aquele curador divino aqui, deixe-me vê-lo agir. Ora, Sr. Best, o irmão Branham não é um curador divino, ele nunca disse que era. Ele simplesmente pede a Jesus Cristo para curar as pessoas. O Dr. Best repetiu. Traga aquele curador divino e deixe-me vê-lo curar alguém. Sr. Best, você prega a salvação em Jesus Cristo, não prega? Sim, eu prego. Isto faz de ti Salvador divino? É claro que não. Bem, nem pregar a cura em Jesus Cristo faz do irmão Branham um curador divino. Então explique por que ele coloca uma placa nas ruas que diz milagres toda noite. Para começar, eu coloco a placa. Entretanto, o sinal é verdade. Um milagre é algo que não pode ser entendido pela mente humana. O irmão Branham tem um dom sobrenatural que pode ver a vida das pessoas e pode predizer eventos futuros. Suas visões nunca falharam em ser exatamente como ele as vê. Isto é um milagre. Isto acontece todas as noites nas reuniões. Você pode descer aqui amanhã à noite e assistir com todos os demais. Apenas um minuto, disse o Dr. Best. Ele se virou ao lado e acenou para 2 fotógrafos para virem à frente. Kipperman e Ayers eram fotógrafos profissionais dos estúdios Douglas em Houston, membros da Associação dos Fotógrafos Americanos. O Dr. Best tinha pessoalmente os contratado para tirar fotos do debate para o jornal do dia seguinte. Já que ele os tinha contratado, Best tensionou controlar os conteúdos das fotos. Apontando seu dedo diretamente ao nariz de seu oponente, ele disse: agora, tire uma foto. Depois do flash, Best colocou seu punho sob o queixo de Boward e fechou. Tire uma outra. Ele continuou a assumir dominantes poses até 6 negativos serem expostos. Fred Boward disse: até onde me interessa, esta reunião está encerrada. O Sr. Best não pôde responder uma escritura que eu dei a ele. Eu penso que ele tem perdido o debate. Quantos aqui pensam isto também? Digo amém. A grandiosa cúpula ecoou com suas vozes gritando: amém! Furioso, o Dr. Best vociferou: traga aquele curador divino e vamos ver o que ele pode fazer quando eu estou observando-o. Calmamente, Fred Boward disse: eu sei que o irmão Branham está no edifício porque eu o vi entrar. Ele não argumentará com você, Dr. Best. Isto não é seu estilo. Mas já que estamos no fim deste debate, se ele quiser vir aqui e despedir as pessoas, está tudo bem para mim. Entretanto, ele não está obrigado a fazê-lo.
As pessoas em todo o coliseu olharam ao redor. Howard Branham colocou sua mão nos ombros de Billy e sussurrou: "Fique quieto." "Vou tentar", disse Billy. Mais um minuto mais tarde ele ouviu aquele assovio como um redemoinho soprando. Então ele sentiu uma pressão inevitável contra seu corpo e ele sabia que o anjo do Senhor tinha planos diferentes. Billy se levantou. Meda o agarrou. "Querido, não." "Querida, o anjo do Senhor está me dizendo para descer lá." Quando Billy subiu na plataforma, o Sr. Ayers apontou sua câmera. Gordon Lindsay entrou na frente por um propósito, pedindo ao Sr. Ayers e ao Sr. Kipperman não tirarem mais fotos. Tendo visto a intenção desses dois homens fotografando o reverendo Ballard, Lindsay não queria a imagem do irmão Branham igualmente desonrada. Bill foi ao microfone e disse: "Eu sinto muito este debate ter acontecido. Não leve a mal o Sr. Bester. Ele tem o direito em suas ideias, assim como eu tenho as minhas. Eu não sou um curador divino, eu nunca clamei ser um curador. Jesus Cristo é o único curador divino. Mas eu direi isto: algo sobrenatural aconteceu no dia em que eu nasci. Isto foi em uma cabana de madeira nas áreas remotas de Kentucky. A pequena e velha choupana não tinha um piso, nem mesmo uma janela, apenas uma veneziana à altura do olho na porta. Poucos minutos depois de eu ter nascido, cerca de 5 horas da manhã, eles abriram a veneziana e entrou uma luz circulando a cama onde mamãe e eu estávamos. Desde então eu tenho aprendido que isto é um anjo de Deus, porque isto tem me seguido todos os dias de minha vida. Isto entra nas reuniões como uma luz, e então eu posso ver coisas sobre uma pessoa, às vezes sobre seu passado e às vezes sobre seu futuro. Eu desafio a qualquer um, em qualquer lugar, para me dizer uma vez onde eu alguma vez fiz uma afirmação no nome do Senhor que não foi exatamente a verdade, da maneira que isto foi dito. Deus é verdadeiro e ele não terá nada a ver com o erro. Se eu testifico da verdade, Deus testificará de mim. Bill ouviu aquele som novamente. Mais alto agora do que quando o vira um pouco antes. Olhando para cima, ele viu aquela luz sobrenatural pairando na terceira galeria, seção 30, o lugar onde ele há pouco estava sentado. Assim que ele a viu, a luz veio até ele. Um silêncio caiu sobre o edifício. A audiência sentiu que algo incomum estava acontecendo. Algumas pessoas pensaram que ele tinha ouvido um som peculiar. Outros viram uma luz espiral, como uma galáxia em miniatura girando galeria abaixo. Isto aconteceu tão rápido que mais tarde as pessoas desejaram saber se seus olhos os enganaram. A luz desceu ao palco e pairou simplesmente sobre a cabeça de William Branham. Neste preciso momento, o Sr. Ayers pulou adiante e tirou uma foto com sua câmera. O brilho do flash momentaneamente cegou a audiência. Quando seus olhos foram reajustados, a luz misteriosa se fora. De volta ao estúdio, os dois fotógrafos discutiram o fenômeno. Ayers perguntou ao seu associado: "O que você acha disto?" Kipperman encolheu os ombros. "Eu sou um judeu, eu não sei muito sobre cristianismo." "Eu sou um católico", Ayers disse, "e somos ensinados que milagres podem acontecer, mas eles devem vir através da Igreja Católica para ser de Deus. Eu cria nisto, mas agora eu não sei."
Eu tenho visto tantas coisas incríveis acontecer nos últimos dias. Talvez há algo acontecendo aqui além de meu entendimento. Talvez eu tenha criticado muito Debrana. Você o tem criticado bem duramente. Bem, eu pensei que ele tivesse hipnotizado aquele soldado inválido outra noite, ou de que outra maneira poderia um homem com as costas quebradas se levantar e andar? Kipperman encolheu os ombros novamente. Eu não poderia dizer. Eu não sei nada sobre isto. No estúdio, Ayers disse: eu vou tomar conta deste filme primeiramente. O Sr. Bester quer algumas impressões polidas, prontas para o jornal de amanhã. Eu estou cansado, disse Kipperman. Eu penso que eu subirei as escadas e deitarei por algum tempo. O Sr. Ayers entrou no quarto escuro, fechou a porta e com habilidosos dedos revelou seu filme. Quando ele terminou o processo, ele ligou a luz e olhou no primeiro negativo. Para sua surpresa, ele estava em branco. Assim estava o segundo e o terceiro filme. Que estranho, ele frequentemente usava esta câmera com esta marca de filme, e isto nunca tinha acontecido antes. Que poderia ter saído errado? Ele olhou no quarto, quinto e sexto filme. Estavam também todos em branco. Mas quando ele olhou no sétimo e último negativo, ali estava isto. Ayers gritou e cambaleou para trás. Uma dor aguda queimou em seu peito, como se ele estivesse tendo um ataque do coração. Tremendo e respirando com dificuldade, ele foi ao corredor e gritou pelo seu parceiro. Ted Kipperman veio correndo. O que é? Olhe para isto. Ele apontou para o negativo. Isto é a verdade, Ted. A câmera não pode mentir. Em 10 minutos mais, os dois fotógrafos revelaram várias impressões do negativo. A foto mostrava uma visão ao lado esquerdo de William Branagh, usando um terno escuro e encostado contra o púlpito. Sua outra mão estava solta ao seu lado. Do lado esquerdo da foto, 2 microfones estavam inclinados em direção ao evangelista, como que ansioso para amplificar suas palavras. Entretanto, neste momento em particular, ele não estava falando. Sua boca estava fechada, sua face plácida, sua característica facial permanecia em fino contraste com o fundo escuro, definindo sua testa calva, a dobra vertical entre seu nariz e lábios, a leve cova em seu queixo e seus profundos olhos fitavam intensamente a audiência. Mas a parte que assustou os fotógrafos, a parte que fez ambos os fotógrafos tremerem, foi a longa e fina faixa de luz inclinada acima à direita no canto da foto. Poderia isto ser realmente aquele fogo místico que eles viram descendo da galeria? Kipperman examinou o raio de perto. Suas bordas não estavam claramente definidas. As bordas estavam fora de lugar. Todas as outras linhas na foto permaneciam em perspicaz foco, mas as margens deste raio estavam indefinidas, como se uma luz tivesse estado pulsando tão rapidamente que a câmera não pudesse captar suas bordas em uma posição. A luz pairava como um halo sobre a cabeça de Branagh. Ela parecia como que a mão de Deus. Percebendo que ele segurava algo de intenso valor, os dois se apressaram em levar a foto ao hotel Rice, onde Billy estava hospedado. Apesar do argumento, eles foram incapazes de fazer a mensagem passar pelos seguranças
que estavam protegendo a privacidade do evangelista. Então eles foram ao aeroporto às 11 horas daquela noite, onde o negativo estava indo para Washington, D.C., para ser registrado. No dia seguinte, alguém mostrou a Billy uma cópia desta foto. Ele se sentiu honrado. Noite após noite, ele via a chama do Espírito em suas reuniões e ele contava à sua audiência sobre isto. Deus estava confirmando o seu testemunho através desta fotografia. Fred Ballard relembrou a todos que esta não fora a primeira vez que a coluna de fogo fora fotografada nas reuniões de Bill. Todas as vezes anteriores, críticos tinham desacreditado as fotos. Por que desta vez teria alguma diferença? Gordon Lindsay jurou que desta vez seria diferente. Com consentimento do estúdio Douglas, Lindsay preparou o negativo para ser examinado por George J. Lacy, um investigador particular que era frequentemente contratado pelo FBI para examinar documentos duvidosos. Lacy pegou o negativo e por 2 dias o submeteu a todo o teste científico disponível. Além do seu detalhado exame do próprio negativo, George Lacy também inspecionou a câmara para ver se luz poderia ter entrado através do filme. Ele até mesmo visitou o Coliseu para ver se um reflexo de um refletor poderia ter causado a aberração. Poucos dias mais tarde, o Sr. Lacy convocou a imprensa para uma conferência. Além de repórteres do Crônicas Houston, compareceram escritores da revista Look, Collier's e Time. Billy assentou-se atrás. George Lacy sentou-se atrás da mesa em um lado da sala. O Sr. Lacy se apresentou e revisou o propósito da reunião com o ar impassível de um chefe de polícia. Então ele perguntou: "De quem é o nome, Reverendo William Branham?" Bill se levantou: "Meu senhor." "Reverendo Branham, você deixará este mundo como qualquer outro mortal. Mas enquanto houver uma nação cristã, sua foto permanecerá. Do meu conhecimento, esta é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural tem sido fotografado e cientificamente validado. Como eu mesmo tenho sido crítico de ti, eu tenho lido sobre suas reuniões em revistas e eu tenho ouvido com ouvidos sépticos a sua aclamação sobre um anjo. Eu disse a mim mesmo que isto era psicologia. Mas, Sr. Branham, o olho mecânico da câmara não capta psicologia. A luz atingiu a lente. O negativo prova isto, Sr. Branham. Você, por favor, vire à frente." Bill se dirigiu à mesa. George Lacy continuou: "Tem sempre sido dito por incrédulos que não há prova de um Deus sobrenatural. Aqueles dias agora são passado. Reverendo Branham, aqui está o negativo." Bill maneou sua cabeça. "Isto não me pertence. Até onde entendo disto, os direitos autorais pertencem à Associação dos Fotógrafos da América." George Lacy mostrou sua surpresa. "Reverendo Branham, você jamais viverá para ver esta foto ter seu real valor, porque o testador está sempre morto antes do testamento. Algum dia esta foto será vendida em toda a variedade de loja no país. Mas você percebe o valor disto agora mesmo? Se eu fosse opinar, eu pediria por isto mais de $100.000. Senhor, para mim não vale a pena. Se Jesus Cristo, meu Senhor, me considerou tanto assim para descer e tirar uma foto comigo,
Eu amo demais para comercializar isto. O estúdio Douglas tirou a foto. Deixe-os distribuir isto. Eu não terei nada a ver com isto. A única coisa que eu peço é que eles poderiam vender a baixo preço para que assim pessoas pobres possam comprar uma cópia. Faremos isto, disse Ted Kipperman, enquanto vinha à frente para pegar o negativo. Mas eu estou preocupado de como nós provaremos que a fotografia é autêntica. O Sr. Lassie disse: eu posso te dar uma cópia do meu relatório, o qual você pode duplicar e incluir com cada foto vendida. Bill leu o relatório. George J. Lassie, examinador de documentos duvidosos. Del Winder, Houston, Texas, 29 de janeiro de 1950. Relatório e opinião. Referência: negativo questionado. Em 28 de janeiro de 1950, o pedido do reverendo Gordon Lindsay, que estava representando o reverendo William Branham de Jeffersonville, Indiana, eu recebi do estúdio Douglas, na Avenida Rush, 1610, situado nesta cidade, um filme fotográfico de 10 por 12 centímetros, revelado e ampliado. O estúdio Douglas declarou ter feito este filme do reverendo William Branham em San Houston, Coliseu, nesta cidade, durante sua visita em fins de janeiro de 1950. Solicitação. Sr. Lindsay solicitou-me que eu fizesse o exame científico do já mencionado negativo. Ele solicitou-me que, se possível, eu determinasse se o negativo tinha sido retocado ou adulterado de alguma forma ou não. Subsequente à revelação do filme, que deixou vestígio de luz aparecer na posição de um halo sobre a cabeça do reverendo Branham. Exame. Um estudo e exame macroscópico e microscópico foram realizados em toda a superfície em ambos os lados do filme, o qual era o Westmar Kodak Safety Film. Ambos os lados do filme foram examinados sob luz ultravioleta filtrada e fotografias infravermelhas foram feitas do filme. O exame microscópico falhou em revelar retoques no filme em qualquer lugar que fosse, através de quaisquer dos processos usados em retoques comerciais. O exame microscópico também falhou em revelar qualquer distúrbio de emulsão dentro ou em volta da faixa de luz em questão. O exame de luz ultravioleta falhou em revelar qualquer material estranho ou resultado de qualquer reação química em ambos os lados negativo, que poderia ter causado a faixa de luz, subsequente ao procedimento do negativo. A fotografia infravermelho também falhou em revelar qualquer coisa que indicasse que qualquer retoque tivesse sido feito no filme. O exame também falhou em revelar qualquer coisa que indicasse que o negativo em questão era composto ou um negativo duplamente exposto. Não foi encontrado nada que indicasse que a faixa de luz em questão tenha sido feita durante o processo de revelação. Não foi encontrada qualquer coisa que indicasse que não fora revelado em um procedimento normal e reconhecido. Nada foi encontrado nas densidades comparativas dos pontos luminosos que não estivesse em harmonia. Opinião. Baseado nos estudos e exames descritos acima, tenho a opinião definida de que o negativo submetido ao exame não foi retocado, tampouco uma composição ou negativo
duplamente exposto. Além do mais, tenho a opinião definida de que a faixa de luz aparecendo sobre a cabeça, na posição de um lado, foi causada pela incidência da luz sobre o negativo. Respeitosamente, George Lacy. Bill se sentiu satisfeito. Que mais prova poderia ser produzida? As pessoas ou creriam nisto ou descreriam em suas descrições. Por várias semanas depois de toda a campanha, testemunhos chegavam ao escritório de Bill em Jeffersonville de pessoas que foram curadas em suas reuniões. Desta vez, depois Houston, Texas, muitas pessoas mencionaram ver uma luz peculiar ao redor da cabeça de Bill na noite do debate. Uma carta típica veio do Sr. Becker, um vendedor em Cleveland, Texas, que sofria de violentas, espasmódicas contrações no estômago. Embora ele não crie em cura divina, sua esposa o persuadiu a comparecer ao avivamento Branham. Eles foram na noite do debate. Ele escreveu: eu vi uma luz ao redor da cabeça do reverendo Branham quando ele estava de pé no palco depois do debate. Isto não era uma lâmpada incandescente. Isto mais parecia um halo sobre sua cabeça. Quando Bill fez uma chamada de altar, o Sr. Beck se levantou e entregou sua vida para Jesus Cristo. Ele compareceu no culto da última noite e obteve o cartão de oração, mas seu número não foi chamado. Não obstante, seus problemas acabaram quando Bill encerrou a campanha Houston com uma oração de libertação em massa, uma vez mais provando o que Bill tão frequentemente dizia: você não tem que vir à fila de oração para ser curado, você apenas tem que ter fé.